Sexta parte do livro Palavras do Infinito. Duas mensagens de Nilo Peçanha sobre o momento político brasileiro: democracia, fascismo, comunismo. Se difícil e inoportuna se torna aos espíritos a ação de se imiscuir nos problemas atenientes à iniciativa necessária dos homens, nada os impede de oferecer aos que ficaram na liça, despendendo energias na mesma atividade que constituiu o característico de suas existências sobre a face da Terra, auxiliando assim aos que avançam pela estrada evolutiva os cabedais de suas experiências, única riqueza que lhes ficou das temporalidades deste mundo. Todos quantos amaram o Brasil, ofertando-lhe a vida no que ela possuía de melhor, é claro que não poderiam permanecer indiferentes aos problemas da coletividade nacional. Uma questão grandiosa demais pela sua complexidade e importância deve preocupar a quantos se encarregam do governo do povo para o povo. A política nacional, infelizmente, não vem encarando as suas obrigações austeras como se faz Mr. No letargo que os poderes da força propiciam, ouvindo empolgada os cantos da sereia do partidarismo e do individualismo pernicioso, vem olvidando os seus máximos deveres, as suas obrigações mais sagradas. É óbvio que o Brasil, na atualidade, é a única fórmula governamental adaptável às conveniências do país para que as massas permaneçam isentas dos sacrifícios de toda a natureza, tem de ser baseadas nas linhas democráticas, preparando-se a nacionalidade pela educação dentro da ordem para a evolução do futuro. Entretanto, o extremismo vem salopando o edifício das nossas instituições, espalhando doutrinas anarquizadoras, copiando os programas dos outros, esquecendo-se de que ainda não nos dignamos examinar em mais de 100 anos da nossa independência jurídica as realidades nossas, as questões visceralmente brasileiras, alheios ao ambiente que reflete as feições idiosincráticas do nosso povo. Não temos realizado mais que aquelas travessuras do símio, de que nos fala Rui Barbosa nas suas célebres afirmações. O nosso país já atravessou o período em que se tornava mister a tradução e a adaptação dos costumes e leis alheias. Faz-se preciso encarar as nossas necessidades de perto, sem as imitações burlescas dos países que instauraram o governo forte pós-guerra e do comunismo que a Rússia se habituou a fabricar apenas para exportação. A situação do Brasil atual é de angústia, tanto no terreno econômico-financeiro como nos bastidores da administração que se vem conduzindo com as mais lastimável ausência de tirocínio nos problemas referentes às classes produtoras e trabalhistas. Urge abandonar os velhos sistemas do faciosismo eleitoral, encarando as questões nacionais nas suas mínimas facetas. País essencialmente agrícola, o Brasil tem de voltar as suas vistas para a sua imensa extensão territorial, multiplicando os conselhos técnicos da agricultura, velando carinhosamente pelos seus problemas. Ninguém pode contestar o que os ministérios se tenham desviado das suas elevadas finalidades e que se venham dissociando na desorganização. Todos os seus serviços são perfeitos. Todos os aparelhos são utilíssimos, contudo, sobre eles está a suposta onisciência governamental. Não bastam conciliábulos da política administrativa para a criação de leis exequíveis e benfeitoras da coletividade. Acima de tudo, é necessário estudar-se uma das mais importantes questões de psicologia política. Faz-se preciso interessar as classes, captar a adesão do povo a essas leis, seduzir as massas com a exposição dos seus altos benefícios. Todos os regulamentos e leis criados para o povo tornam-se desnecessários desde que se não saiba interessá-los, desprezando desse modo o largo potencial de suas energias para sua perfeita execução. As leis estiolam-se e desaparecem quando não são bafejadas pela homologação popular. Nos dias que passam, é urgente a renovação das leis agrárias, intensificando-se a reprodução, fomentando-se a indústria, regulando eficazmente a balança comercial na nacionalidade,
quer seja solucionando o enigma do transporte e das questões tarifárias dentro do país, ou fundando no estrangeiro os mercados dos nossos produtos. Esses problemas grandiosos têm sido relegados a um plano inferior pelos nossos administradores, os quais, infelizmente arraigados aos sentimentos de personalismo, vivem apenas para as grandes oportunidades. Faz-se necessário melhorar as condições das classes operárias antes que elas se recordem de o fazer, segundo as suas próprias deliberações, entregando-se à sanha de malfeitores que, sob as máscaras da demagogia e o pretexto de reivindicações, vivem no seu seio para explorar-lhes os entusiasmos vibrantes que se exteriorizam sem objeto definido. A maioria das nossas realidades, por enquanto, estão dentro dos problemas da assistência social, descurada por grande parte dos governantes. Os que vivem pregonizando os partidos novos, apregoando o mesmo faciocismo de sempre, se esquece de que a nação precisa antes de tudo do livro e da higiene, das obras de assistência sob todos os seus aspectos. Todavia, o que poderemos esperar? Mais vale uma experiência que 100 conselhos, diz o brocardo popular. Quando aí andávamos, a mesma venda nos obscurecia os olhos. Procuremos, contudo, apresentar o fruto dos nossos trabalhos passados, que equivale a um patrimônio sagrado de experiências. Deus ilumine o Brasil, permitindo que ele cumpra sua missão sublime como pátria do Evangelho, no concerto das nacionalidades. Nilo Peçanha, recebido em Pedro Leopoldo, 31 de julho de 1935. Se é certo que, fisicamente, todas as nações representam em si o patrimônio comum da humanidade, eliminando-se o sentimento dos regionalismos injustificáveis em virtude do laço da fraternidade que une todas as criaturas ante a vontade soberana de Deus, é certo igualmente que determinadas coletividades, mesmo no plano espiritual, colaboram em favor do progresso dos núcleos humanos a que se sentem escravizadas pelos mais santos laços afetivos no complexo grandioso das afinidades raciais. Não poderão, portanto, constituir nenhuma surpresa os nossos propósitos de personalidades desencarnadas, tentando imprimir um novo surto ao pensamento de evolução do povo brasileiro, concitando todos aqueles que se encontram nos bastidores da política administrativa a solução dos nossos problemas de ordem econômica e social. Colaboramos, sim, com todos, não obstante as condições de invisibilidade da nossa ação, procurando influenciar na esfera de nossas possibilidades relativas à prol da solução objetiva das grandes questões que assoberbam a nacionalidade. Mais que nunca necessita o Brasil voltar-se para o estudo, para a necessária análise do seu infinito reservatório de economias, abandonado por Alquiles, a quem compete um estudo metodizado de plano amplo de ação em favor das nossas realidades, genuinamente nossas, extremas de qualquer atuação estrangeira. Observando-se os nossos institutos políticos e econômicos, reconhecemos que quase nada adiantamos além das cópias das normas que nos ofereciam outros povos. Dentro de sua existência coletiva, radicalmente diversa da nossa em suas modalidades multiformes, nas questões do direito, da administração, dos regulamentos, nada temos feito senão adaptar as más adaptações de tudo quanto observamos nos outros. Seria preciso criarmos um largo movimento de brasilidade, não para a arte balofa dos dias atuais que recorrem de bandeirolas ao vento, proclamando nossas ridicularias indígenas, mas um sentimento essencialmente brasileiro, saturado de nossas realidades e necessidades inadiáveis. Infelizmente, tivemos a fraqueza de nos apaixonarmos pelas teorias sonoras, acalentando os homens palavrosos, conduzindo-os aos poderes públicos, endeusando-os e incensando-os com a nossa injustificável admiração, olvidando homens de ação, de energia, que aí vivem isolados, corridos dos gabinetes da administração nacional, em virtude de sua inadaptabilidade às lutas da política do oportunismo e das longas fileiras do afiliadismo, que vem constituindo a mais dolorosa das calamidades públicas do Brasil.
Precisávamos, para a solução de nossos problemas mais urgentes, não de copiar artigos e regras burocráticas, mas firmar pensamentos construtores que renovassem os nossos institutos de ordem social e política. Hoje, seriamente ameaçados em suas bases, justamente pelo descaso e inércia com que observamos as exposições das teorias falsas e errôneas para a esfera do governo, as quais, infiltrando-se no âmago das coletividades, preparam os surtos dos arrasamentos. Nem sempre liberdade significa prosperidade. Dar muitas liberdades a um povo que se ressente da necessidade gravíssimas, inconsciente ainda de suas responsabilidades, falando-se de um modo geral, é fornecer armas perigosas para a destruição da vida desse mesmo povo. No Brasil sobram as regalias políticas e as liberdades públicas, tudo requer ordem e método. As coletividades brasileiras fazem mais questão do direito da higiene, do conforto necessário, do pão e da escola que do direito irrisório do voto. Dentro das lutas de clã e no ambiente viciado dos partidos. O povo brasileiro tem colhido inúmeras ilusões nas experiências coletivas, conquistadas muitas vezes à farsa de sangue nos seus deploráveis movimentos revolucionários. Revolução implica em si destruição de tudo quanto está feito. Mais prudente seria que pudéssemos observar constantemente a evolução geral, conseguindo norteá-la para um caminho de benefícios generalizados para a coletividade. Infelizmente, esses movimentos em nosso país objetivam unicamente o individualismo dos políticos ambiciosos e a hegemonia dos estados em detrimento das outras unidades da federação. Movimentos revolucionários em nossa terra representam lutas dolorosas, onde as nações ficam encerradas nas palavras das praças públicas, onde as massas sofredoras e anônimas guardam os mesmos enganos de sempre. Seria ideal que os brasileiros se unissem para a cruzada bendita do reerguimento da nacionalidade, conscientes de seu valor próprio, presidindo as influências estrangeiras, construindo a pátria de amanhã, cujo futuro promissor constitui uma larga esperança para a humanidade. Do próprio Nordeste, cheio de flagelados e desiludidos, poder-se-ia de fazer um oásis. Aí temos os homens do pensamento e da ação, realizadores práticos corajosos que atacariam de pronto os problemas mais fortes de nossa economia, preservando-a, metodizando-a para o bem-estar da nação. Mas onde se conservam essas criaturas do sentimento e do raciocínio que as melhores capacidades caracterizam? Justamente, quase todos, por nossa infelicidade, se conservam afastados da paixão política que empolga a generalidade dos nossos homens públicos. Com algumas exceções, a nossa política administrativa, infelizmente, está cheia daqueles que apenas se aproveitam da situação para os favores pessoais e para as condenáveis pretensões dos indivíduos. O sentimento de solidariedade das classes do amparo social, que deviam constituir as vigas mestras de um instituto do governo, são relegados para um plano inferior a fim de que se saliente o partido, a pretensão, o chefe, a figura centralizadora de cada um em desprestígio de todos. É dessa orientação nociva que se vem derivando o mal-estar das classes produtoras e proletárias no Brasil, predispondo-a a um estado de incompreensão altamente prejudicial à execução dos programas econômicos e políticos. E daí a necessidade de uma compreensão mais profunda por parte do governo, que deverá rebuscar no cadinho das análises minuciosas os menores problemas das classes para resolvê-los antes que elas perigosamente se abalancem a resolver por si mesmas. Nesse trabalho de orientar os nossos homens do governo, estamos todos nós empenhados, todos os que, do plano espiritual, não obstante a ausência de indumentária carnal, vivem pugnando por um Brasil mais forte, unido e mais feliz. Nilo Peçanha, recebido em Pedro Leopoldo, 31 de julho de 1935. Julgando opiniões. Após a publicação do teu e nosso livro, abundaram as opiniões com respeito à tua personalidade.
Embora já tão conhecidas as questões espíritas, não faltou quem te considerasse um sujeito anormalíssimo, apesar de constituir o teu caso de mediunidade um fato vulgaríssimo. Portas adentro da psicologia, definido pelos psiquiatras entendidos na matéria, que classificam sem admitir contestação o problema mediúnico dentro do subconsciente como um cesto metido em álcool para estudo. Alguns se abalançaram a crer que somos nós que escreve através dos teus dedos. Outros, porém, honraram a tua cabeça com uma privilegiada massa encefálica. Outros ainda, concedendo-te um extraordinário poder de assimilação e uma esquisita multiplicidade de característicos individuais, viram na tua faculdade uma questão simplíssima de inteligência, não obstante a acusação de outrem de que conseguiste apenas nos desfigurar e empobrecer. Tudo está bem. Subconsciência, mediunismo, psicopatia, loucura, simulação, anormalidade, fenômeno, estupidez ou espiritomania. O que é certo é que apreciaste os nossos desarrazoados e nós nos comprazemos na tua janelinha, através da qual gesticulamos e falamos para o mundo. E se almas caridosas têm vindo para espicaçar-lhe o desejo de uma beatitude celestial para cada morte, aplicando sedativos às suas chagas purulentas, não me animam semelhantes objetivos. Não lhe darei consolações nem conselhos. Grande soma de desprezo pude acumular felizmente pela sua vida detestável, onde a púrpura disfarça a gangrena. Deus não me deu ainda a funda de Davi para vencer esse eterno Golias da iniquidade. Não é porque eu tenha sido aí um santo que eu não fui. Ambientes existem que revoltam certas individualidades, sem almodarias ao seu modo, e fora do abismo experimenta-se o receio de uma nova queda. Crise de gênios. Os meus escritos póstumos são apenas sinônimos de amistosas visitas, e como há quem te assevere serem as nossas produções, expressões da tua genialidade, quiçá da tua fertilidade imaginativa, resolvi prevenir-te para que não te amofinasses de orgulho como abóbora seca a chacoalhar as suas pévides. Porque os gênios hoje constituem raridades. A crise deles atualmente, crise oriunda do excesso, como todas as crises odiernas. O ouro desaparece, permanecendo somente na moeda fiduciária em muitos países, por inflações de crédito ou por exuberância de produção. As nacionalidades estão depauperadas porque possuem demasiadamente, são vítimas da sua abundância e do descontrole. A crise de gênios tem a sua origem na superabundância deles. As academias fabricam-nos às dúzias e a concorrência intensifica a vulgaridade. Gênios e póstumos. Acompanhamo-los desde os seus pródromos. São crianças nervosas, irritadas, a mãe dá-lhes tabefes, mas os amigos da família pontificam. Aquelas traquinadas são os prenúncios de uma genialidade sem precedentes e citam os casos de inteligência precoce de que são sabedores. Os fedelhos são como quaisquer outros. Mais tarde, os rapazes cursam uma academia que faz anualmente uma desova de celebridades. Aprendem lexicologia, esmerilhando clássicos, algo de geografia física, política, história, economia, matemática, algumas noções gerais. E os alfaiates ou o adelo rematam a obra, inflados de sapiência de estudos especializados. São Spinoza em filosofia, Harvey em medicina, expoentes máximos do direito e em ciências jurídicas, não vivem, porém, polindo lentes para viver os perseguidos pelos colegas. Andam com os estômagos reconfortados, uma quase homogeneidade pasmosa, aos magotes, exibindo títulos, a cata de comezaninas, apadrinhados, tutelados, pois que geralmente são saídos do ventre rotundo e inchado da politicalha de ocasião. De posse dos seus diplomas, os nossos heróis se sacrificam com um denudo freneticamente. Por idealismo? Não. Buscam pouso na burocracia e o conseguem, abdicam então das suas faculdades de raciocínio e reclamam o azorrague de um político que os comande.
transformam-se em azêmolas indiferentes, passivas. Temos aí quase a totalidade dos gênios da época. A sombra da acolhedora máquina do Estado. Engordam e apodrecem, pensando pela cavidade abdominal. Gastrônomos e artistas têm o cérebro curto e o ventre dilatado, enorme. E aqui encerro a 6ª parte. Até a próxima.